Bom, para Leão. Leão continua com Júpiter na casa 12 e Júpiter ele rege a casa 5 e a casa 8. Então, assim, ele não vai ser um trânsito muito relevante no que diz respeito ao mês de dezembro, né? Ele vai continuar sendo um trânsito mais básico com relação a essa transição ainda de Júpiter pela casa 5, pela casa 12. Então, é muito mais ligado a coisas que vão se desfazendo mesmo, questões da oitava casa, né? Questões também da quinta casa. Muitas vezes, algumas situações, até batalhas judiciais que são representadas pela oitava casa, podem se dissolver com esse trânsito de Júpiter passando pela 12ª casa. Então, ela vai ser muito mais relevante caso você tenha o grau 24, né? Algum planeta no grau 24, uma cúspide no grau 20. O que vai ser bem relevante aqui vão ser os planetas que vão ficar mais entre as casas 5 e 6 para Leão, né? Então, para todos os signos, na verdade, existe um foco, existe uma área de foco entre casas com vários planetas, né, em Sagitário e depois vários planetas passando por Capricórnio. Então vai ser muito mais relevante nesse sentido. Existe já Júpiter em Câncer aqui na casa 12, já está em trânsito já há um tempo. Então está em 24 graus de Câncer. Caso você tenha algum planeta aqui, ele vai ser mais relevante para você de acordo com esse planeta. Então, você pode considerar que algumas coisas estão chegando ao fim, né? Algumas coisas vão te dar também mais despesa com relação, por exemplo, a esse planeta, se for Vênus, pode ser sua esposa, a depender também do que Vênus rege no seu mapa astral. Você vai ter, na verdade, né? Despesas com relação a esse local, a esse planeta, com relação a até mesmo a questões financeiras, né? Então, financeiros, filhos, questões financeiras, despesa, mas eu não vejo esse sendo o trânsito mais importante, como eu falei, né? Para o mês de dezembro. Então, sou Marte, eu botei logo no iniciozinho de dezembro, então, a partir do dia 1 do 12 mesmo. Então, Sol, Marte e Vênus estão na casa 5, que é a casa que é Sagitário. Então, vai ser um foco no crescimento da vida através da inteligência. Então, como o Sol rege vocês, o Sol em trânsito ele vai ser muito importante, especial quando você tem um foco de muitos planetas passando por uma casa. Então, vários planetas passando por uma casa, passando por energia. E claro que muitas vezes essas energias elas estão mais agitadas ou não. É muito importante considerar essa combustão, porque quando existe um planeta combusto, quer dizer que você vai precisar abrir mão de alguma coisa, quer dizer que você não vai ter alguma coisa da forma que você quer, mesmo que seja, né, um planeta benéfico, por exemplo. Então, em geral, em especial para Leão, geralmente é você que causa esse tipo de combustão. É você que causa esse tipo de agitação, porque você é regido pelo Sol. Então, tudo que o Sol toca, quando está muito próximo do Sol, entra em um estado de agitação. Então, você pode olhar por esse lado, que quando você, às vezes, está muito focado em alguma coisa, às vezes você está muito focado em fazer alguma coisa relacionada à sua vida, você pode meio que queimar as outras coisas na sua vida. Então, isso acaba ficando em segundo plano, ou então você pode agir de uma forma onde as pessoas podem sentir uma certa ignorância, uma falta de tato, especialmente quando são os planetas, por exemplo, como Vênus, né, que é uma falta de tato, uma falta de diplomacia, ou Mercúrio. E aqui é a quinta casa. Existe um lado interessante aqui, que é você construir a sua vida, né? Você vai construir sua vida através da sua inteligência, através da sua criatividade. Então, as coisas vão fluir com maior facilidade, sem tanta resistência, porque a casa 5 é uma casa de sorte, uma casa de inteligência e criatividade. E ao mesmo tempo você tem Marte aqui que ajuda no foco. Marte, ele sempre ajuda a gente a ter um foco e um raciocínio lógico. O Sol também é inteligência. Marte aqui é o foco e o raciocínio. É a força de vontade também, é direcionar essa força de vontade, porém Vênus está no meio. Então, quando Vênus ele está no meio, ele agita um pouco a agenda solar. Vênus não tem a potência de agitar o Sol, como o Sol tem a potência de agitar Vênus, é claro. Então, quem vai acabar perdendo mais aqui, né? A situação que vai perder essa energia vai ser Vênus, não vai ser muito você, não vai ser muito o Sol. Então, questões venusianas na sua vida, elas podem ficar um pouquinho mais agitadas, ficar um pouquinho mais estressantes, irritadiças. Então, pode ser que você precise abrir mão de algumas coisas relacionadas a Vênus. Pode ser, se você for homem, pode ser sua esposa. Pode ser também com relação a algumas coisas que você quer fazer, né? Alguns momentos de prazer, mas você não consegue focar tanto nesses momentos, né, de prazer, no momento de cuidar de você, ou até mesmo conseguir escolher, né? Conseguir escolher com mais calma, com mais pragmatismo. Porque Vênus, como ele está combusto, ele não permite muito esse lado de ter escolhas, né? Mas Marte vai ajudar bastante esse, esse lado solar e o lado de você construir a sua vida. Então, se você estava passando, né? Você teve um trânsito, quando o Sol passa por Escorpião, de base. Então, ali começou uma base para o próximo ano, de 2026. Quando o Sol passa pela quarta casa, quando você tem planetas passando pela quarta casa, é de extrema importância, porque ali você está criando uma base para o próximo ano. Então, quando esses planetas estavam em Escorpião, você começou a criar essa base, a quinta casa, que vai te ajudar a colocar essa base em ordem, né? Então, começar a colocar as coisas que você imaginou na base, aquilo que você imaginou que você quer fazer, porque ali ainda não é uma casa exatamente de você construir a situação toda, mas é uma casa base, é uma parte do que vai ser a base da situação. Pode ser qualquer coisa na sua vida, aquilo que você quer colocar pra frente, que você quer colocar pra cima, que você quer construir na sua vida.
Então, aqui com esse planejamento aqui da casa, você vai ter uma inteligência, você vai entender como você pode fazer isso. Você vai também atrair situações, pessoas, situações que vão te ajudar nessa caminhada. Mas eu só digo que é bem importante ter cautela com relação a como você fala com as pessoas e como você dirige a sua força de vontade. Pode ser que você esteja com bastante força de vontade, com muita energia e acaba desbalanceando o outro lado, né, energético dos seus relacionamentos. Então, isso pode ser um problema. E como Vênus rege casas importantes, Vênus rege a terceira casa, que é uma casa um pouco mais difícil, né? É um lado nosso mais egocêntrico, é um lado dos nossos desejos. Não são necessidades emocionais, mas são necessidades do nosso ego, são aquelas coisas do ego em si. Como Vênus rege essa casa, ele se torna um pouquinho mais considerado maléfico, né? Então ele rege a terceira, ele rege a 10ª casa, então são ações, e muitas vezes não só ações, mas também vontades baseadas no ego, né? Então, baseadas no ego, às vezes um ego ferido, às vezes um ego que quer sentir, né, que tem status, enfim, pode ser qualquer coisa. Em geral, são coisas de terceira casa mesmo, são coisas de vontades e necessidades relacionadas ao nosso ego. Então, é muito mais uma casa de desejo e ego, né, do que uma casa nesse sentido. Quando a gente coloca a Vênus aqui, a 10ª casa e a terceira casa juntos, você vê que ele vira para esse lado. Então, o Sol, Vênus e Marte aqui fazem com que as suas ações, elas tenham um viés egocêntrico, né, e no sentido um pouco mais negativo mesmo. Em especial porque Vênus está em combustão. Então, se Vênus estivesse em combustão, você teria uma capacidade melhor de entender as suas necessidades, né? Entender se elas estão vindo de um ponto de egocentrismo, de necessidades que não são realmente vitais, né? E coisas que realmente não valem a pena. Então, Vênus dá essa capacidade de a gente escolher aquilo que realmente vale a pena. Então, como eu ia dizendo, eu botei que é um foco no crescimento da vida através de inteligência, otimismo, melhores escolhas, né? Essa questão das melhores escolhas, ela vai estar mais ou menos, ela não vai estar tão positiva quanto ela poderia estar, porque Vênus, ela está em uma situação de combustão, então ela fica mais agitada, né? Mas ao mesmo tempo, Vênus, ele acaba se elevando aqui espiritualmente, então você pode ter que abrir mão de algumas situações, então de algumas escolhas, as escolhas podem ser um pouquinho mais difíceis, mas elas vão ser pro melhor, porque Sol está aqui, então ele ajuda a espiritualizar essa energia venusiana. Então, queima um pouquinho do seu ego também. Eu vejo uma possibilidade de alguma coisa não dar muito certo. Pode ser até mesmo uma briga com o filho ou filha, onde o filho ou a filha falam uma coisa e você não gosta muito, aquilo fere um pouco o seu ego, mas acaba sendo algo positivo. Aqui da casa também é uma casa positiva, é uma casa de Deus, é uma casa de inteligência do nosso ser, da nossa expressão criativa. Então, é interessante muitas vezes você ouvir algo que alguém tem pra falar, pode ser seu filho, sua filha, alguém que trabalhe com você também, né? Alguma pessoa, seu irmão, sua irmã, pessoas que trabalhem com você. Então, alguém pode falar alguma coisa durante, né, esse trânsito e você perceber que você não estava agindo de uma forma tão boa, né? Que as suas escolhas não estavam sendo tão legais, que você não estava agindo no sentido venusiano de uma forma que, que fosse, que não fosse tão negativa. Então, ele vem aqui como um acerto, né? Então, vem como uma visualização e uma integração. Então, esse trânsito, e ele vai continuar por um tempo, né? E depois Mercúrio, ele vai entrar aqui também e vai te dar potência para focar no crescimento da sua vida. E melhorar o uso da sua energia, direcionamento através de um propósito que é real. E é muito importante porque Sagitário é o propósito da gente, né? Ele é uma energia de propósito, uma energia de verdade, uma energia de você guiar a sua vida, e especial porque o Sol tá passando aqui, então o seu corpo, o regente do seu corpo, do seu caminho tá passando por aqui, através de Sagitário e a 5ª casa, para alinhar bastante aquilo que você deseja fazer. Então a clareza aqui vai ser maior também daquilo que você quer fazer, daquilo que realmente está alinhado com o seu propósito, com o que você quer fazer pro próximo ano. Como eu disse, teve um trânsito base, e agora você vai ver com mais clareza para onde você quer apontar sua energia, né? E da forma que você vai apontar sua energia. Então, a forma que você vai se expressar, tanto agora em dezembro, como também para o próximo ano. Então, você imagina que isso aqui também é uma energia base, tá? Então, é uma energia de você buscar a sua criatividade, de você criar de forma a, quando esses planetas eles entrarem na 10ª casa no ano que vem, você conseguir colher os frutos de forma saudável. Por isso que esses frutos, eles deem resultados positivos, né? E não resultados necessariamente negativos. E também os seus filhos, caso você tenha filhos, né, filhos, enfim. Eles também, como é a 5ª casa, a casa dos filhos em si, você pode perceber que seus filhos eles estão crescendo em propósito, que seus filhos também estão tomando um direcionamento na vida deles, né, escolhendo aquilo que eles querem fazer para a vida deles, criando o próprio caminho. E como eu disse, uma forma mais negativa que eu botei aqui bem especificamente, leve tensão com os filhos. Pode existir uma tensão sim com os filhos, como eu disse. Dentro de uma situação egocêntrica, né, o ego ser ferido ali. Pode existir uma conversa, uma situação onde você acaba tendo seu ego ferido. Você também tem a possibilidade de ferir, vamos dizer assim, o ego dos seus filhos ou o ego de alguém que seja muito próximo de você na sua vida.
Ou então, muitas vezes, você estava fazendo alguma coisa, você está fazendo alguma coisa, está no processo de criar alguma coisa, e aquilo não dá certo. Você percebe que você está colocando sua energia, né, e não tá adiantando muito. Então, daquela forma, não tá dando certo. Então, aqui vem, o Sol vem aqui queimando Vênus, né, o Sol vem agitando Vênus para que você possa mudar, para que você faça uma escolha diferente. E ele vem trazendo uma visualização superior daquilo que pode realmente acontecer. Tanto com relação às suas criações do dia a dia, aquilo que você cria, aquilo que você faz na sua vida, né? O seu trabalho em si, mas também os seus filhos. E existe uma leve possibilidade de romance, porque Vênus, que com Marte na quinta casa, e o regente, né? Obviamente, do seu ascendente, ou seja, seu corpo está envolvido nessa quinta casa, com os planetas Marte e Vênus. Apesar de agitados e ambos em combustão, eles podem trazer esse lado de romance, esse lado de querer aproveitar, né, a companhia de uma outra pessoa e curtir a vida, aproveitar. Não é muito uma casa em si de você sair e socializar, mas é uma casa de expressão, né, de você expressar aquilo que você sente, de você expressar de forma genuína o que você sente pela outra pessoa, e a outra pessoa também pode fazer o mesmo, expressar por você. E não só no sentido de romance, mas também filhos e filhas, né? E você criar uma expressão superior daquilo que você quer fazer para você, para sua vida. Então, no dia 5/12, como eu coloquei aqui, é porque ele vai ser, de certa forma, relevante. No dia 5/12, às 23 horas, isso começa às 23 e vai até 7/12, meia-noite. Vai acontecer uma conjunção de Lua e Júpiter na sua 12ª casa. Então, a Lua, que é o regente da 12ª casa, né? E Júpiter em si está transitando a sua 12ª casa. Em geral, Lua-Júpiter, ele é um trânsito de dinheiro, né? Pode ser que traga algum tipo de ganho, pode ser que traga algum tipo de ideia, né? Algum tipo de necessidade de ganho de dinheiro, porque você pode ter perdido dinheiro de alguma forma, ou pode ter perdido energia de alguma forma. Então, ele vem não necessariamente com a agenda principal aqui para vocês, como um trânsito de dinheiro, mas ele vem como um trânsito de deixar ir. Então, deixar que emoções negativas, elas se dissipem, vamos dizer assim, né? Deixar ir de fato enterrar essas emoções. Eu não vou dizer nem enterrar. Aqui é um lugar muito. A 12ª casa é um lugar onde você. Tudo vai embora e nunca mais voltar. Então, assim, é um lugar de solução. Então, dissolver situações negativas também podem ser coisas positivas, tá? Ou situações que já tiveram toda a energia, né, comprometida. Situações podem ser situações, enfim, com outras pessoas, questões com a mãe. De repente, você pode ter algum tipo de emoção negativa com relação à sua mãe. E aqui o trânsito, ele vai pedir para que você deixe que essas emoções, elas sejam, né, levadas embora. E a Lua aqui, ela ainda possui muita luz, né? Ela tá começando a perder a luz dela, mas ela ainda tem muita luz. Então, assim, até mesmo as situações negativas durante esse mês para você vão ter um peso menor. A Lua, quando ela tem muita luz ainda, ela tá em uma situação onde ela consegue diminuir a capacidade dos planetas maléficos em fazer mal para você. Mesmo os planetas, né, que estão em combustão, por exemplo, que não são maléficos, eles também perdem um pouco dessa capacidade de fazer mal. Então, se você, por exemplo, tivesse um trânsito muito negativo, essa Lua aqui conseguiria diminuir um pouco a capacidade desse trânsito negativo de te fazer mal. Então, deixar aí emoções negativas, receber energia positiva através de sonhos, intuição, do plano astral. Então, você vai ter uma conexão maior com o plano astral durante esse período, é um período mais curto, é uma janela de oportunidade. Então, você deixar que coisas negativas saiam do seu corpo, da sua mente, né, do seu lado emocional, do seu lado, da sua consciência em si, né, fazer uma limpa, assim. Não vai ser uma limpa, né, enorme, não vai ser algo muito grande, mas também vai depender daquilo que você está disposto a fazer. Então, se você estiver disposto, de fato, a deixar muita coisa embora, aqui vai ser o momento ideal também, porque não só a Lua, ela tá com Júpiter passando pela 12ª casa, mas também existem planetas aqui passando por uma outra constelação que também é sobre você despir as coisas negativas, né? Sobre você ir até as raízes das situações, em especial do seu ser, e examinar aquilo, e examinar e perceber o que está doente, né? E o que está doente certamente será cortado, e aquilo que continua e permanece saudável vai permanecer para que continue crescendo e para que dê bons resultados a longo prazo. Então, através de sonhos, através da sua intuição e esse lado do plano astral, então a sua consciência entrando, né, permanecendo nesse lado do plano astral, você pode não só deixar aí algumas coisas, né, que são mais negativas, mas você também pode receber instruções através desses sonhos. E se você conseguir fazer, se você conseguir ter sonhos lúcidos também é interessante. Ou então tentar uma lucidez desses sonhos, né, e caso você não consiga, você também pode escrever aquilo que você sonhou. Deixar um caderno do lado para você escrever e não esquecer exatamente o que você sonhou, porque você pode receber muita mensagem através desses sonhos. E como eu disse, é um trânsito de regeneração emocional e da consciência.
E pode trazer algumas despesas, né? Mais despesas com filhos, despesas em geral, despesas para aquilo que você quer criar na sua vida. Então não é necessariamente uma despesa negativa, mas uma despesa natural, algo que você precisa realmente colocar, né? Seja dinheiro ou energia, para que você possa criar, para que você possa viver sua vida, algo que é completamente natural. No dia 11/12, às 20h19, Mercúrio ele vai entrar em Sagitário. Então, Mercúrio entrando em Sagitário aqui, ele bota uma energia de você realmente conseguir fazer acontecer. Ele não traz uma energia apenas psicológica, né? Ele não traz o fogo como Marte faz, de trazer o fogo de determinação e de vontade, força de vontade, de foco. Mercúrio, sempre que ele vai passando em trânsito, ele vai fazendo com que você consiga colocar um tijolo em alguma coisa. Então, ele sempre vai te ajudar a construir a sua vida no mundo material também. Então, quando Mercúrio ele entra aqui e se junta aos outros planetas, ele ajuda a trazer à tona tudo aquilo que você tem na sua cabeça, né, que você imaginou, que você começou a criar, e ele traz aqui. Ele vai trazer recursos, ele vai trazer pessoas, ele vai trazer um passo a passo, né, daquilo que você quer fazer, um passo a passo das coisas que você quer construir. E ele vem com mais facilidade aqui, porque a quinta casa é uma casa mais fácil, é uma casa onde as coisas elas emergem, né, elas vêm sem resistência. Então, aqui não existe resistência com relação ao que vai chegar, aos pensamentos, à intuição em si. Então, Mercúrio transitando essa casa aqui para vocês vai ser muito, muito bom para não só ter a intuição do que fazer, mas ter a intuição e também saber fazer. Então, saber a parte material, ter o know-how de como fazer as coisas. Então, é bem, bem importante, porque Marte vai continuar combusto, Vênus vai continuar combusto, você vai ter 4 planetas na casa 5, e os planetas que vão ajudar realmente, né, você vai ser o Sol, que rege você, e Mercúrio. Então, Mercúrio, como eu disse, ele vai entrar com uma energia bem positiva de recursos, amizades, administração de recursos de forma criativa. Então, também tem a questão da entrada do dinheiro. Como você pode, né, de repente, criar um projeto ou manter um projeto, um filho, etc. E como você vai conseguir ganhar mais dinheiro, como você vai conseguir consolidar essa situação, vai ser através desse trânsito aqui de Mercúrio transitando a sua quinta casa. Ele vai ficar aqui um tempo. E vai ser melhor ainda quando Marte sair daqui, porque Marte continua combusto, né? E Marte dá uma agitação também, Marte, Mercúrio, eles não necessariamente por Mercúrio, mas por Marte. Marte, ele não, não gosta muito, vamos dizer assim, da energia de Mercúrio. Porque, obviamente, ele tem uma agenda muito diferente da de Mercúrio. Não é uma forma de ser uma agenda. Então, no dia 15/12, às 5h19 da manhã, Marte vai entrar em Capricórnio. Ele ainda vai estar combusto, então na casa 6 de vocês, de resolução de problemas. E vai ser muito bom, porque a casa 6, ela... E Capricórnio em si, na verdade, é por ser Capricórnio, não por ser exatamente a casa 6. Então, é excelente energia e uma energia bem potente para resolver problemas com pessoas. Pode ser qualquer problema, tá? Com pessoas, situações, resoluções, reparos na sua casa, reparos em geral. Então, mesmo que ele entre, ele vai entrar aqui com a energia mais combusta, a energia mais agitada. Então, inicialmente, ele não vai trazer muita solução, ele pode trazer um pouquinho mais de problemas. E depois, quando ele sair dessa combustão, quando o Sol ficar mais distante de Marte, né, ele começar a se distanciar de Marte, você vai conseguir racionalmente entender os problemas, ver os problemas e resolver racionalmente esses problemas. Então, não é sobre a emoção, não é sobre ser também extremamente rápido, não é sobre ficar pensando, né? É sobre realmente resolver. Então, é sobre, para chegar a B, eu tenho que fazer A. Tipo isso, uma coisa bem básica, uma coisa bem racional mesmo. E algo bem interessante é que Marte, como ele está no signo de Capricórnio, ele olha diretamente para Leão. Então, quando ele olha para Leão através de Capricórnio, ele faz um aspecto material. Então, ele vai ajudar você também dentro daquilo que você quer para sua vida, né? Dentro, até mesmo no sentido do seu corpo, no sentido da saúde, vai te ajudar a ter mais. Ele vai te ajudar a ter mais força, ele vai te ajudar a ter mais direcionamento, mais força de vontade. Então, se você também estava com energia um pouco mais baixa, se estava um pouco desanimado, Marte vem aqui, ele dá um ânimo também. Ele faz esse aspecto material. Então, durante o mês, você vai sentir essa possibilidade, né, desse ânimo, dessa vontade de até mesmo de... Eu vejo às vezes isso acontecendo e a pessoa começa a ir pra academia, começa a fazer algum tipo de exercício físico ou fazer alguma coisa que já gostava, mas no sentido mais físico mesmo. Ou desenvolver o lado racional, né? Melhorar o lado racional, melhorar o lado onde você percebe que de repente você estava agindo de forma irracional em alguma coisa na sua vida e aí você começa a desenvolver também esse lado racional cerebral. No dia 17/12, a Lua vai entrar em Sagitário, então vai ter Sol, Vênus, Mercúrio e Lua. Não vai ser tão relevante aqui, porque a Lua, ela rege a 12ª casa, então... e ela vai estar uma luz escura, né? Ela não tem muita potência, ela não tem a luz solar. Então, ela não vai ser muito relevante para vocês, que são de Leão. Seria relevante para outras pessoas, mas para vocês não vai ser. No dia 21/12, existe Lua, Sol e Marte em Capricórnio na casa 6. Então, vai ser bem interessante, porque você vai ter vários planetas agora aqui na casa 6 para resolver os problemas. Você pode imaginar desde do trânsito anterior, né? De Sol e etc., passando pela sua quarta casa, que é uma base, aquela base que eu tava falando de quando chegar na casa 10, você ter
você poder agir, né? E você conseguir ter dinheiro, a parte material, e agir também para que você tenha resultados corretos. Então, resultados que vão frutificar nesse sentido. Então, a casa 10 é sobre resultados que você frutifica, ou ação que você coloca, ou a energia que você coloca em uma certa ação para que você receba algo. Então, dentro desses trânsitos, né, de planetas entrando em Capricórnio, o que vai ser mais relevante, apesar de vai começar a entrar, né? Vai começar a partir do dia que 21, os planetas vão sair de Sagitário, entrando em Capricórnio na casa 6. O que vai ser mais relevante mesmo vai ser a partir do dia 24 do 12, porque Vênus vai entrar em Capricórnio. Então, você vai ter Sol, Marte e Vênus em Capricórnio na casa 6. E a Lua vai ingressar em Peixes na casa 8. Mas, como eu disse, a Lua aqui, ela ainda assim não vai ser tão relevante. A Lua tá crescendo, então ela começou a ter mais luz. Ela não vai ser capaz de trazer muitos altos e baixos. Pode ser que interiormente você tenha alguns altos e baixos, né? Natural, algo que, obviamente, todo mundo tem. Então, apesar de que existem... O nodo norte e Saturno estão aqui em Peixes, né? Então, esses altos e baixos podem ser de um caráter um pouquinho mais negativo do que positivo. Então, coisas... um pouquinho de desânimo, depressão, algumas coisas acontecendo, mas é um trânsito muito rápido. Então não vai ser tão relevante, porque existe um trânsito aqui que é muito mais relevante para vocês, que é desses planetas todos na casa 6. Então vai ser um momento de vocês pagarem dívidas, de vocês resolverem situações, né, com relação ao financeiro de vocês começarem a adotar hábitos mais positivos. Mas isso é sempre lembrando da casa 10, aquilo que vocês vão fazer para receber, né? Então, o lado do status social, o lado de ações que vão frutificar para o lado positivo. Até porque depois vem a casa 11, e a casa 11 é onde você também recebe uma renda maior, onde você consegue botar os seus sonhos, né, realizar os seus sonhos de fato. Então, tudo isso é uma preparação, né? Quando você vê planetas passando ali pelas casas mais baixas, pelas primeiras casas, ela é um novo ciclo se iniciando para ter um ápice na 10ª casa e você receber os frutos disso. Né? Depois você deixa aí, né, através da 12ª casa e novamente começa todo esse processo dos planetas passando por cada casa. Claro que cada ano vai ser diferente, a depender também de combustão, de planeta retrógrado e etc. Então, vai ser o mais importante aqui. Em dezembro, esses trânsitos para cada 5 e para cada 6. Trânsitos base, trânsitos importantes, né? Trânsitos para que vocês consigam materializar a vida de vocês de forma próspera e com bastante sucesso. Então, quando Vênus e Marte e Sol estiverem aqui em Capricórnio na casa 6, vai ser o momento de vocês resolverem situações, resolverem problemas com pessoas que vocês também não estão se dando tão bem, né? Uma casa de inimizades, uma casa de inimigos. Então, pessoas que não gostam tanto de vocês, ou pessoas que vocês tiveram algum tipo de problema, desentendimento, aqui é o momento ideal de vocês resolverem isso, né? O momento ideal também dessas pessoas também resolverem, elas podem tomar atitude também de resolver alguma situação com vocês. E aqui, como eu disse, é uma casa material, é uma casa também de saúde. Então, foco na saúde, foco no lado material, focar em hábitos mais positivos no que diz respeito ao material, ao financeiro e à saúde. Então, criar hábitos também, né? E eliminar aquilo que é negativo. A 6ª casa ajuda também muito a eliminar tudo que é negativo. Então, entender aqui o que está sendo negativo para você, o que está trazendo situações difíceis, trazendo inimizades, trazendo problemas, para que vocês consigam depois, como eu disse, ter bons frutos. E o que acontece? Vamos ver. A Lua, no dia 31 do 12, já no finalzinho, é bem interessante sempre ver como é que vai estar certo posicionamento, né, quando chega bem no finalzinho do ano. Porque aqui vai ser uma base para 2026. Então, a Lua ela vai estar em Gêmeos na casa 11. A Lua ela rege a casa 12, que é a casa de despesas, né? Então, a 11ª casa vai ser um foco. Algumas despesas também vão ser um foco. Então, algumas despesas relacionadas ao lado emocional de vocês. E vocês, não só despesas, mas também no sentido de ganhos. Então, ganhos porque vocês desejam algo, né? Existe algo emocional relacionado a, enfim, a um desejo muito profundo do interior de vocês. E quando ela vai para a 11ª casa, você pode ter certeza que algo que você quer muito vai acontecer. Então, algo que você deseja vai acontecer. Vai ter um custo, óbvio que tudo tem um custo. Mas vai ser algo que vai trazer... vai ser positivo, vai trazer um sentimento de eu queria tanto isso e eu consegui realizar, finalmente consegui realizar. Mas em um sentido mais da sua consciência, das suas necessidades, né? Daquilo que é necessidade emocional. Então, finaliza o ano, entre aspas, né? Finaliza e inicia o ano com essa Lua na 11ª casa, trazendo um desejo à tona, trazendo um desejo do seu interior, né? Trazendo um desejo muito íntimo, sendo um desejo íntimo sendo realizado.